Então, sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos a mais uma atividade durante essa semana dessa cor maravilhosa que é o amarelo. Todas as cores são maravilhosas, mas eu particularmente adoro o amarelo. Que o amarelo é essa cor que nos traz essa vibração do poder pessoal, né? Dessa, né? Da gente se colocar no mundo, se posicionar. Então, antes da gente entrar fortemente aí na nossa vivência, eu vou convidar vocês para colocar os pés no chão, se posicionar de uma forma em que sua coluna fique ereta, né? Então, vamos trazer a presença. Feche os olhos por um minuto e tome uma respiração profunda pelo nariz, soltando também o ar pelo nariz. E agora coloque sua atenção lá nos seus pés. Seus pés firmes no chão. Imagine agora uma luz cobre dourada que vai entrando pela sola dos seus pés. Imagine esse feixe de luz tomando conta das suas pernas, subindo, subindo, passa pelos joelhos, pelas coxas. Quando chega na altura do cóccix, esse feixe de luz volta para a terra. Tome mais uma respiração profunda. Coloque agora a sua atenção lá no topo da sua cabeça. Imagine agora uma luz brilhante, dourada. Esse feixe de luz vem assim, entrando fortemente aí pelo topo da sua cabeça e vai se espalhando por todas as partes do seu corpo, por dentro e por fora. Aqui você vai ficando tudo amarelo, amarelo brilhante, de dourado. Passa pela cabeça toda, pelos órgãos da cabeça, chega no pescoço, na altura dos ombros, desce pelos braços, passa pelo coração, desce até a altura da barriga, aí onde é o terceiro chakra. Deixa ele ir um pouquinho, sinta essa luz dourada penetrando você nessa região. Respire nessa região. Agora essa luz dourada desce mais um pouco. Quando chegar na altura do cóccix, essa luz dourada se encontra com a luz cobre dourada, que representa a terra. Então, nesse momento, elas fazem um casamento entre o céu e a terra, entre o cosmo e a terra, entre o masculino e o feminino, trazendo presença com divindade, com conexão com o divino. Espreguice. Ai, que delícia. Tudo bem? Maravilha. Então, quem chega depois, também seja bem-vindo, bem-vindas a essa vivência. Eu te aviso, Teca, até que horas, quando a gente for começar exatamente a vivência, né? Agora eu vou explicar, falar um pouquinho da origem aí dessa vivência, e aí eu te falo, eu mesmo fecho a sala, tá? Eu tranco aqui pelo Zoom. Obrigada, Teca. Ok. Então, o objetivo de hoje, né, desse encontro, é
como o nome disse, né, da nossa vivência, é reconectar, ajudar você a se reconectar com o seu pessoal. E fazendo isso por meio da sua história de vida. E aí eu vou contar para vocês o quanto que essa dinâmica de utilizando a história de vida, ela foi importante para mim, né? E por isso que eu transformei ela em uma vivência, porque a partir do momento em que a gente olha para a nossa história de vida, a gente está olhando, obviamente, para dentro da gente, e a gente vai se conscientizando que a vida da gente não é uma sequência aleatória de acontecimentos, de fatos, mas sim é uma espiral em que os aprendizados do ciclo anterior nos ajudam a fazer melhores escolhas no ciclo seguinte. E é isso que faz com que o nosso propósito aqui na Terra aconteça, que é o propósito da evolução. E a gente vai fazer isso utilizando o conceito dos setênios. Quem aqui já ouviu falar nos setênios? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui na. Quem já ouviu falar em antroposofia? Quem já ouviu falar na teoria dos setênios? Ok, Wanda, Lilian. Ok. Então, os setênios, que representa ciclos a cada 7 anos, ele faz parte de algo maior, que é a antroposofia. A antroposofia é uma filosofia de 1900 e poucos, desenvolvida por um austríaco, Rudolf Steiner, em que tem várias abordagens da antroposofia, né, e várias aplicações. Uma delas é a... Então, a base, antes de falar das aplicações, a base da antroposofia é o olhar integral e é o respeito à natureza. Então, a gente tem a antroposofia aplicada na saúde, então é a chamada medicina antroposófica, né? Eu, né, levo meu filho, enfim, né, na medicina antroposófica, nos médicos, que tem essa linha. Você tem a medicina antroposófica baseada, aplicada na arquitetura, onde se observa toda no projeto, por exemplo, a entrada de ar, onde é que chegou o sol, onde é que você aproveita melhor os elementos da natureza. Muito fortemente também a antroposofia, ela é aplicada na educação, não sei se vocês já ouviram falar na metodologia das chamadas escolas Waldorf, que são as escolas que... Essa escola foi criada, esse modelo de escola foi criado pelo Rudolf Steiner, e ela tem como base o olhar para a criança, né? Que ele é um modelo que se aplica até ele em adulto, porque chega até o ensino médio, desse olhar integral e respeitando o seu ciclo natural de vida, né? E a criança, primeiro ela aprende fazendo, e depois é que ela vai perceber qual é o conceito. Meu filho estudou até o 9º ano numa escola de base antroposófica aqui na Bahia. Outra aplicação da antroposofia, que é aí onde eu quero chegar, é dentro do próprio desenvolvimento humano, que são os setênios. Então, o que representa os setênios? Os setênios, o número 7 aí e principalmente a gente que está aqui no sonho sabe o significado que é o 7. 7 tem a ver com ciclo, tem a ver é um número mágico, porque nós temos os 7 chakras, nós temos os 7 dias da semana, nós temos o que mais que a gente tem do 7? Tem os nossos 7 ciclos da nossa vida. Então, e tem aquele ditado, quem nunca escutou aqui, que a cada 7 anos a gente tem uma crise. Alguém já falou isso? Está falando, estou passando agora pela crise dos 7 anos, né?
Então, esse é um conceito do ciclo que respeita a natureza. A gente tem também na história coisas que foram acontecendo na humanidade mesmo, e oriundo da natureza, acontece ciclo de 7 anos, né? De seca. A gente tem as histórias na Bíblia, né? Vinda de um sonho dos 7 anos de prosperidade e os 7 anos de escassez. Então, o Rodolfo Stein trouxe esse estudo para... qual é a premissa dele? Que nossa vida ela passa por ciclos de 7 anos. E a cada ciclo de 7 anos, a gente tem uma crise. Só que o conceito de crise que a gente utiliza, que o Rudolf Steiner trouxe para a gente, não é essa crise onde é crise como sinônimo de aprendizado. Então, toda crise que a gente tem diversas crises na nossa vida. As crises são momentos, são pontos de transformação, né, em que a gente passa para o próximo ciclo, transformada em função do ciclo que a gente já passou. Então, é só observar o seguinte: a gente tem na nossa vida o ciclo dos 0 aos 7 anos, que é muito significativo. Quem tem criança aí, observe. 7 anos é quando você entra na escola, você realmente vai estar alfabetizando. É quando você já fala, né, já come sozinha, né? Então você já está andando, ou seja, você já estruturou sua estrutura física, né? Já está ali enraizada, né? No seu 0 a 7 anos. Nos 7 aos 14, e aí, assim, nesses 0 a 7 anos, o foco é a família. Então, muitas crianças muito apegadas, são assim, o elo dessas crianças principalmente, né, nesse setênio, com a mãe, né, muito no início, e aí depois começa com o pai. Quando chega nos 7 aos 14, nós, seres humanos, nós aí passamos a ter uma outra mudança na nossa vida, que é a mudança em que a gente praticamente deixa de ter a família como a grande referência e a gente passa a ter a escola como essa referência, né? Depois dos... Então, aí acontece a adolescência, a pré-adolescência e a adolescência. Quando a gente passa para o terceiro setênio, do 14, que vai do 14 ao 21, é exatamente o setênio em que a gente vai criar, vai se conectar e desenvolver a nossa identidade. É onde a gente onde a personalidade está bem mais forte. Então, os setênios, ele tem uma relação com os chakras. Então, se você observar, a criança nos primeiros anos, 0 a 7 anos, ela está ali enraizando. Então, é como eu chego ao mundo e eu vou me enraizando aqui nesse mundo. Dos 7 aos 14 é aquela fase das emoções. É uma fase de muita criatividade ainda, mas é também de muitas emoções, né? Caracterizada por muitas emoções aí do segundo chakra. Do 14 ao 21 é o momento em que esse adolescente começa a fazer as experimentações da vida, a sua personalidade já está começando a aparecer, o ego já está começando a se cristalizar, está cristalizando, está se estruturando ali, né? Por causa da nossa personalidade, e isso tem a ver com o nosso terceiro chakra. Esse período, né, é o período em que a gente foi para a faculdade, ou estudou, ou se não estudou, a gente foi para o trabalho, foi para o mundo do trabalho, então é onde a gente começa a se posicionar enquanto pessoa, né? E é exatamente a partir desse terceiro setênio, dos 14, que eu vou guiar vocês para a gente fazer um trabalho nessa vivência de hoje. Tudo bem? Alguma pergunta por aqui, nesse momento? Ok. Então, vamos seguir. Então, como é que a gente vai fazer esse trabalho? Se nesse setênio, a partir desse setênio, dos 14 anos,
que a gente começa a fazer nossas escolhas, a partir daí é quando a gente começa a escolher, né? Como é que a gente começa a realizar, a experimentar. E aí a gente não para mais, né? Eu quero conectar vocês com esse período exatamente para vocês relembrarem o que foi que vocês realizaram durante esse período, tá? Então, para isso acontecer, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, vocês vão pegar a folha que eu pedi vocês para trazerem, tá? Pega aí o seu lápis e vocês vão desenhar, vão fazer uma linha, como é que eu vou mostrar aqui. Estão vendo aí essa linha? Tá ok? Então, vocês vão desenhar uma linha na sua folha. Tudo direitinho aí, Teca? Tá. Então, vocês vão pegar essa folha, vocês vão desenhar uma linha que vai. Essa linha vai ser do tamanho da sua vida, tá? Se você está no. Você tem uma idade, como eu, que estou aqui nesse finalzinho da linha, né, de 56 e 63, eu vou fazer uma linha com esse tamanho, até esse setembro. Se eu sou mais nova, eu vou desenhar, vou colocar até onde eu estou. Então, você vai dividir, vai colocar no início da linha 0, tá? E depois vai dividir os espaços de 7 em 7. Exatamente como está aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E marquem como está nesse desenho. E coloca isso no meio do papel, tá? Nem no topo, nem abaixo, porque a gente vai trabalhar com a margem de cima e a margem de baixo. Colocar no meio do papel, é, Gê? No meio, como tá. Isso, exatamente, para deixar uma parte em branco para cima e uma na parte superior e uma parte em branco na parte inferior do papel. Deixa eu só parar um minutinho aqui para eu fechar a sala. Já vou mostrar de novo, tá? E for terminando, sinalize aí para mim, tá? Para a gente dar continuidade. Pode ir colocando no chat também, que for terminando. Ok.
enquanto as pessoas vão terminando, deixa eu trazer aqui para vocês como é que eu cheguei a isso. Essa metodologia da antroposofia, que trabalha a linha da vida, é chamado de biográfico. E isso, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava em 1998, 97 para 98, uma crise muito difícil, ou seja, tinha ciclos se encerrando na minha vida e eu não sabia para onde é que eu ia, enfim. Foi quando, a partir da escola que meu filho estuda, a dona da escola, ela é aconselhadora biográfica, e eu participei de um workshop onde eu fiz, né? Isso é um trabalho mais longo, obviamente, aqui é só estou trazendo aqui um aperitivo para vocês, e eu vou continuar também em outras vivências que eu vou fazer nos próximos chakras, mas isso faz parte de um trabalho maior. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com a minha história. E eu não parei mais, porque quando vocês vão ver, quando a gente começa a trabalhar com a nossa história, a gente está utilizando ela o tempo todo. E foi aí que eu realmente fiz as pazes com muitos aspectos da minha vida. Porque quando a gente honra a história da gente, a gente se sente, a gente abre caminhos, a gente se sente livre para poder abrir e escrever novas páginas da história. Eu gosto muito de conversar com meu pai tem 94 anos, e ele, inclusive, me ajudou a resgatar muitos aspectos da história de quando eu era mais nova. E ele dizia assim, mas minha filha, olhar para o passado é sofrer duas vezes. Ele tinha esse ditado com ele. Aí eu falei assim, não, pai. Quando a gente olha para o passado e a gente traz para a consciência aspectos, tanto aspectos que foram de forças e de realizações, quanto de aspectos de memórias, vamos dizer assim, de traumas ou de memórias não tão felizes, a gente já tem meio caminho andado para a gente resolver isso, para a gente estar em paz. E é isso que os sonhos faz com a gente também. Os sonhos traz de lá do nosso inconsciente memórias, situações, né? Principalmente situações vivenciadas que nos marcaram e que estão nos impedindo, limitando de alguma maneira. Então, olhar a história é isso, é você trazer para a consciência e se apropriar, porque a história é única e é sua, essa história. Não existe história mais bonita, mais feia, mais sofrida, mais linda, mais nada. Cada história é uma história. Cada pessoa é uma pessoa, é um ser único na vida. Dois irmãos, duas irmãs, convivendo no mesmo ambiente, com os mesmos pais, eles têm histórias diferentes. É muito interessante isso, né? Então, além de ter usufruído disso e feito muitas curas com isso, eu passei a utilizar isso no meu trabalho, né? Faço um trabalho com as mulheres e eu utilizo isso na mentoria que eu faço, com várias maneiras, porque a linha da vida, vocês têm várias possibilidades de utilizar ela para depender do que você quer observar na sua linha. Tá? Hoje, nós vamos ajudar vocês a se conectarem com os fatos, os acontecimentos, algo que marcou você de forma positiva na sua vida. Ok? Dito isso, tudo bem aqui? Vocês terminaram? Terminaram o desenho? Sinalizem aí para mim se a gente pode avançar. Muito bem. Só para ter uma ideia aqui, levanta a mão aí quem está
até o quarto setênio? Quem alinha até o quarto setênio? Ninguém no quarto? Quem está no quinto setênio? Uma pessoa no quinto. Quem está no sexto? Renata. Só uma pessoa no sexto setênio. Lívia está no sexto, mais uma no quinto, Lívia no sexto. O sétimo setênio. Dea. Quem mais? Sexto tem mais Patrícia. Ô, Gênia, eu tô no quinto. Eu Eu levantei a anotei. mão, só que tá com delay, tá? É a Tá, Lívia. eu anotei aqui, Lívia. Então, Eliane está no sétimo. no sétimo Eliane. temos Eliane no Eliane. sétimo. Eliane no sétimo. Então, temos 4 pessoas no sétimo. Alguém aí do oitavo? Ana, Dea e Cristina são do sétimo. Baixa a mãozinha aí. Marcelo. Marcelo está no oitavo. Alguém do nono setênio? No nono tem Lúcia. Tá faltando gente aqui, eu acho. Mas tudo bem. Eu tô no Ok. terceiro, Aí, Tênis. oitavo. Ok. Tá bom. Muito bem. Tentamos uma representação aí a partir dos 35 anos, né? No setembro. Muito bem. Então, agora, o que é que vocês vão Tênia, fazer? Oi. desculpa interromper, mas eu tô no final do terceiro. Você está Ah, exatamente no trampolim. Tá para pular. É muito importante, Carol. Você está é bem significativo uma mudança de setênio, tá? Cada setênio desse tem uma representatividade do que acontece. Ah, tem. Ô, Lenina, desculpa, eu não tinha visto você aqui. Temos Lenina no Eu sou décimo. a Muito. velhinha do pedaço, meu amor. Velhinha, não, eu não me candidatei aqui na hora da enquete, mas eu tô aí também, tá? Então, tô eu e Lenina no mesmo setênio, isso aí, né? Então, vocês podem até perguntar assim, por que vai só até os 63 anos, né? Olha, imagine a vida, o ciclo da vida. A gente vai olhar, a gente vai trabalhar com a linha reta, mas na realidade a melhor forma de olhar a nossa vida é com esse formato, certo? Em que aqui começa a nossa vida, o zero, esse meio aqui representa 33 anos, e aqui vai subindo pelos outros setênios. Por que é importante isso aqui? Porque existe um outro aspecto, aqui é um adendo que eu estou trazendo para você ver a preciosidade que é trabalhar com linha da vida. E isso aqui se chama espelhamento. Então, quando a gente faz essa curvatura do zero, aqui no meio é o 33 e aqui vai o 63, a gente vai observar que o que acontece no setênio em que a gente está agora, ele se espelha com aspectos que a gente sentiu, que a gente vivenciou do outro lado. Quem nunca aí, quando chega nesse setênio aqui acho que é uns 40, 42, por aí, tem um espelhamento com o setênio com o terceiro setênio, que é aquela coisa na adolescência, né? Até uns dizem assim que chega uma crise dos 40, que a pessoa acha que é adolescente. Então, faz todo o sentido. Esse é só um exemplo. Vários outros aspectos de cada setênio se espelham com, né? Mas esse é um outro assunto. Vamos primeiro para a nossa vivência para identificar aí esse potencial de vocês. Então, o que vocês vão fazer agora? Pegar seu lápis, né? E vocês vão
Primeiro vamos fechar os olhos mais um momentinho agora, que é para você se conectar com o seu terceiro setênio. Então, você vai fechar os olhos e se conectar com essa idade dos seus 14 anos, tá? Então, começar como se sua vida estivesse começando ali nos 14. Então, você vai fechar os olhos. Respira. E se conduza lá para essa idade dos 14 anos. Esse menino, essa menina, que está naquele momento querendo descobrir quem ele é, fazendo escolhas, sendo rebelde, se posicionando. Alguns já pensando o que que eu quero ser quando eu crescer, quando eu for para a faculdade, o que que eu vou trabalhar. Então, se conecte lá com essa época. Onde é que você morava? Quais são os adultos que estavam com você? Se conecta quando você entrou, se você teve um primeiro emprego, se você ainda trabalhou nesse início, se você foi para a faculdade. Vai deixando essas lembranças chegarem aí na sua mente. Se você se casou nessa época, se você teve filhos, se você teve uma grande mudança de cidade, de casa, um projeto. E aí você chegou nos seus 21 anos e você continuou avançando. O que mais que chega na sua memória depois dos seus 21 anos? No seu quarto setênio, de 21 aos 28. Foi quando você já se formou, quando você passou em algum concurso, ganhou algum campeonato. Hum, respira, soltando, se apropriando dessa sua história. Se você foi morar sozinho, sozinha, se você comprou uma casa, um apartamento, comprou um carro, depois você entra no quinto setênio. Se aqui você teve uma crise de querer mudar de emprego, se você mudou de emprego ou de trabalho, de atividade, se você estudou mais, fez outros cursos, viajou, foi para outros países, passou um tempo fora. Aí você chega aos seus 35 anos. O que que marcou você nesse período de 28 aos 35? Dos 35 aos 42, você tomou alguma grande decisão de deixar um trabalho, de mudar de trabalho, de se separar, de mudar de cidade, de entrar no caminho espiritual.
Quem for chegando na sua idade, vai ficando aí só mais uns segundos, pensando nessa sua trajetória até aí. E quem está no sétimo setênio, o que aconteceu de forte, de evento marcante aqui nesse momento, dos seus 49 anos? Quem chegou até os 56? Aqui alguém podia ter sido avó ou avô. Depois eu e Lenina entramos no último ciclo. O que está aí acontecendo nesses primeiros anos do nosso 10º setembro? Tome uma respiração profunda, se espreguice e se dê um abraço, primeiramente. Uau, quanta coisa que passou aí pela sua cabeça. Agora, você vai pegar essa folha que está aí na sua frente, pega a sua caneta e você vai olhar para registrar nos setênios, em cada setênio, dentro de cada setênio, a partir dos 14, né, dos setênios do 14 ao 21, do 21 aos 28, registre quais foram esses momentos marcantes e positivos em sua vida que representaram conquista, superação, uma realização, né? E aí pode ser, né, como eu dei os exemplos de quando você entrou na faculdade, né, se teve um primeiro amor na adolescência, formatura, primeiro emprego. No meu caso aqui é um caso meu, né? Então, um grande momento foi quando eu me mudei para Salvador, quando eu entrei na faculdade, quando eu comprei meu apartamento, quando eu finalizei minha graduação aqui no 5º setênio, depois no 7º setênio foi quando eu fui mãe, né? Então, esse eu vou dar um tempinho e você vai escrever de forma bem simplificada, né? Colocando só o fato, o momento, né? A realização, o que foi que você alcançou. E aí você vai escrever isso usando a parte de cima da linha, a parte superior da linha, ok? Então, você pode virar o papel, escrever assim, ou pode puxar uma setinha. Não há muito, não precisa você ficar agora puxando pela memória qual foi exatamente o ano em que aconteceu. O importante é que você localize dentro do setênio. Tudo bem? Então, eu vou dar 10 minutos para que você preencha a sua linha com as suas realizações aí a partir do seu 3º setênio, a partir do seu 3º setênio, dos 14 anos. Eu vou parar um pouquinho aqui. Vou parar. Quem estiver fazendo a gravação, aí tome o tempo, nesse momento vai parar para o vídeo e faz sua atividade durante os 10 minutos. Vou pausar aqui. Eu vou repetir as orientações. Então o exercício agora é na parte inferior da sua linha do tempo, registrar para cada evento, para cada realização que você relatou na parte superior, você vai escrever qual foi o sentimento, qual foi a força que você acionou, ou como foi que você se sentiu, independente de como tenha sido, o que você sentiu e qual foi a força quando você tomou aquela decisão, quando você alcançou aquela conquista, aquela realização. Tá? E você pode fazer uma seta unindo aqui o evento, né, o acontecimento, o momento, com a parte inferior da linha, com esse sentimento ou força. Vou dar um tempo também e vou pausar aqui a gravação. E aí,
Tudo bem? Conseguiram escrever? Maravilha. Então, agora pega essa folha, os seus relatos, as suas memórias e olha para ela. Né? Primeiro, reconheça que essa é a sua história. Pelo menos uma partezinha aí da sua história. Ela é só sua, ela é única. Não tem ninguém com uma história igual à sua. Né? E ela está repleta de momentos importantes que representaram grandes decisões que vocês tomaram. Representaram crises de transformação. Lembra que o conceito de crise de transformação é uma oportunidade de você aprender, de você se transformar através do ciclo anterior. Então, essas são crises. Nós temos crises o tempo inteiro na nossa vida, né? E é uma oportunidade de você se adequar a uma nova realidade. Né? Esses momentos que vocês registraram aí, muitos deles representam o que a gente chama de ritos de passagem. Ritos de passagem que você escolheu passar. Por exemplo, tem pessoas que decidiu que não ia se casar, que não ia passar por esse rito. E está tudo certo. Então, cada pessoa tomou a decisão que entendeu que era o melhor para si. Tá? E esses ritos, esses momentos, essas decisões que vocês tomaram, elas são importantes quando você traz isso para a memória. E mais importante ainda, quando você consegue correlacionar o seu sentir naquele evento, naquele rito, naquela realização, naquela decisão. Por isso que na parte inferior, né, na parte de baixo, eu pedi a vocês para vocês colocarem o seu sentimento em tudo que você passou. E aí também, olhe para isso, se teve momentos, se teve decisões, coisas que você realizou, onde a sua vontade não foi a vontade preponderante. Que você tomou decisão ali, você tomou no sentido de que outra pessoa tomou uma decisão. Por exemplo, quando a gente está na fase a gente está no terceiro setênio, que é o momento em que a gente escolhe um caminho para entrar na vida do trabalho, né? Alguns vão pela porta da universidade, então, quando você escolhe qual é o curso ou a área em que você vai atuar, quem fez essa escolha? Foi você? Você teve essa opinião ou você fez por causa dos seus pais? Quando a gente olha para a nossa história de decisões que a gente tomou e a gente observa nos ciclos seguintes, ou o ciclo em que você está hoje, por exemplo, você pode chegar à conclusão de que aquelas decisões em que você não se colocou nessa decisão, você está sofrendo por ela hoje na sua vida. Pode estar sofrendo, porque você não foi escutada. Às vezes você teve a voz calada. Ou não, ou você, desde muito cedo, que você teve a sua vida, né, as rédeas da sua vida na sua mão, e você fez todas as escolhas que você fez, que você queria fazer. Então, se aconteceu isso, sinalize aí se você tem algum lápis de cor, mesmo com o lápis que você estiver com a caneta, sinalize aquelas decisões que você tomou em que
não foi você, efetivamente, com o seu coração, que você tomou aquela decisão. Faça qualquer sinalização aí, para depois, mais adiante, eu vou dizer o que você vai fazer com isso, que vai ser depois dessa vivência. Use o critério que você quiser para sinalizar esses pontos. Se quiser fazer uma conexão, então, assim, a linha da vida, você usa ela é sua e você sinaliza como você quiser. Se você quiser conectar a uma escolha de profissão, por exemplo, ou de curso, né, que você fez lá no seu terceiro setênio, linka com o que você está fazendo hoje e ver se aí tem um coraçãozinho, né? Se você está conectada com isso pelo coração, ou se você tem aí interrogações. Então, isso ajuda a você depois nas reflexões posteriores. Diga, Lívia. Eugênia, é para a gente colocar. Eu vou fazer uma pergunta porque minha internet deu uma cortada aqui. É para a gente Tá. colocar só se tiver alguma decisão que foi influenciada. Se não tiver, não preenche, certo? Aí você só não sinaliza. Eu quero que você use alguma sinalização se você teve momentos como esse, em que teve outras pessoas ou seja, você não tomou essa decisão escutando o seu coração. Tá, mas se não tiver, não preenche. Se não tiver, não precisa você sinalizar, não precisa sinalizar nada. Então, só Tá bom. coraçãozinho, só coraçãozinho. Tá bom, obrigada. E agora, ainda com sua linha da vida, queria que você se concentrasse aí até o seu terceiro setênio, entre o 14 e o 21. Porque, assim, do zero, a gente não preencheu o primeiro e o segundo setênio, porque eu queria conectar vocês aqui com as realizações. O primeiro e o segundo setênio é um setênio em que a gente recebe, a gente está em fase de receber. Mas até o 21 também é um período de muito recebimento. Então, olhe para esses 14 ao 21 e honre tudo que você recebeu, que você conseguiu alcançar, o que você realizou nesse período de 14 aos 21. Diga, Gracinda. Só uma pergunta. Mas mesmo dos 7 aos 14, as decisões da nossa vida e que foram tomadas por nós, por nossa iniciativa, mas depois pedindo autorização aos pais, isso conta ou não? Olha, a gente se concentrou aqui a partir do terceiro setênio, lembra? Do 14 em diante, porque nós estamos aqui conectados com o terceiro chakra. Ok, tá bem. Tá certo? Aí, depois eu vou sugerir no final o que vocês podem fazer para continuar trabalhando essa linha do tempo. Tá? Então, até os 21, é como se a gente dividisse a nossa vida em 3 grandes fases. Do 0 ao 21 é o período em que a gente está recebendo do mundo, dos pais, dos professores, dos mentores, dos professores na faculdade, das pessoas que nos proporcionam experiência. Então, honre tudo isso que você recebeu. Honre isso aí, que você recebeu nesse período, tá? Agora, olhe para a fase dos 21 aos 42, quem está dentro desse período. Esse é um período em que a gente está no mundo
para experienciar. Então, se você observar, de 21 às 42, é o período que a gente está no mundo colocando o nosso talento e vai experimentando. A gente trabalha aqui, a gente trabalha acolá, a gente estuda isso, a gente estuda aquilo. Então, é um momento em que você está experienciando, em que você se colocou no mundo. Então, também honre esse período por você ter ido ao mundo se posicionar. É o que a gente chama esse grande período, é um período que está se posicionando no mundo. É aí que o terceiro chakra se apresenta de uma forma muito forte. É onde a gente tem uma relação com dinheiro, com poder, né? Com poder mesmo no sentido de poder está vinculado a cargos, por exemplo, e é o momento em que você se posiciona, né? É você que toma suas decisões, que você como é que você se apresenta ao mundo. Então, ao olhar para essa fase dos 21 aos 42, também se pergunte, além de honrar tudo que você já fez, se pergunte, eu estou colocando, tive ou estou tendo a chance de, estou me colocando, estou colocando o meu leão para fora, meu amarelo, eu tô me posicionando, eu estou falando, eu estou fazendo aquilo que eu quero. Então, olhe para esse período e se pergunte, também seja grata também ao universo por todas as oportunidades que você teve e que você, né, teve essa chance de experimentar e desenvolver habilidade. Então, é uma época que a gente está muito do experimentar e aprender no sentido aqui de habilidade, né? Porque nos primeiros anos a gente vai recebendo. A gente ainda não está na fase de habilidade, de grandes habilidades. É nessa hora, nesse período que a gente desenvolve essas habilidades. E se você tem mais de 42 anos, né? Se você entra lá tá no final do sexto setênio, entrando no sétimo, né? Esteja grata, porque aqui esse setênio, sétimo setênio, é o setênio quando é que, vamos dizer assim, a gente estaria propícia a se abrir para a espiritualidade. Não que isso não aconteça antes, porque a gente tem um outro marco de se abrir para a espiritualidade aos 33 anos de idade. Esse é um período bem significativo. Você pode até depois marcar onde é que você estava nos seus 33 e olhar o que aconteceu na sua vida exatamente nos seus 33 anos ali. A gente fala 33, não quer dizer que é exatamente cravado, é né, entre aquele períodozinho ali dos seus 33 anos. Então, a partir dos 42, a partir do sétimo setênio, é quando nós, é natural desse ciclo, que a gente já quer se posicionar do alto de uma montanha. Que a gente quer olhar a vida, olha para tudo que você já fez, e aí se pergunta, o que é que eu quero da agora por diante na minha vida? Obviamente que para umas pessoas isso vai um pouquinho mais para frente, pode vir antes, tá? Isso aqui não é cravado. Mas é uma época, Você pode a partir dos 40, repetir? Você pode a repetir? partir, posso. Então, se você tem 42, você está saindo do sexto setênio, está entrando no sétimo, né? E o marco desse sétimo setênio, olha o 7 aí, ó, é um momento em que a gente vai. É como se a gente estivesse em cima de uma montanha, olhando para a nossa vida olhando para a nossa vida do alto. Agora a gente já tem a capacidade de olhar como a águia, né? De olhar para a vida e se perguntar: o que eu quero para a minha vida para os próximos anos? Aí entra fortemente começa a borbulhar dentro de você a questão de qual é o meu propósito aqui. Isso que eu tenho feito, onde eu estou trabalhando, onde eu estou colocando energia de trabalho, é realmente o que tem a ver com o meu propósito. Então, você começa, às vezes, é um vazio que sente aqui nesse período, porque você começa a se questionar, né? Você começa a ter mais consciência
de que nós temos uma dimensão espiritual, não somos só corpo, personalidade. Então, a gente já está meio que saindo, vamos dizer assim, do terceiro chakra para subir essa vibração para os chakras seguintes, tá? Então, quem estiver aqui, se pergunte se você já está se fazendo essas perguntas e também aí agradeça tudo que você já conquistou, né? Todos os momentos que você já conquistou aqui, né? E agora, olhe para... Aí é uma reflexão que eu vou deixar aí para vocês fazerem depois, que é vocês olharem agora mais a fundo sobre, sobre o que que você sentiu quando você alcançou, o que que você sentiu nessas realizações, nesses grandes momentos, né, da sua vida, de grandes decisões. Então, isso vai lhe dar pistas de como você está exercendo o seu poder pessoal. Aí você pode acrescentar, quando você estiver fazendo essa reflexão, né, do poder pessoal, quem foram as pessoas com quem vocês estavam, que estavam ao seu lado, nessas transformações, nesses grandes marcos, e olha qual foi o papel daquela pessoa nessa realização. É hora de ver o reflexo da sua mãe e de seu pai, principalmente, né, dos pais ou dos cuidadores, vamos dizer assim, da avó, do avô, dos adultos que cuidaram daquela criança, o quanto que essas pessoas estão ainda regendo a sua vida. Lembra que nos sonhos, quando aparece a gente dirigindo um carro, quando aparece uma cena com um carro, a primeira pergunta é quem está no volante? Então, tem tudo a ver com o terceiro chakra. E aí, quando os sonhos vierem relacionado com isso, pega essa linha do tempo e dê uma olhada, fala, olha, nesse período, tem a ver que eu passei um período da minha vida em que eu só fazia, ou isso eu fui influenciada por essa e outras pessoas. Ok? Essa linha da vida é viva. Vocês podem continuar com ela, recordando do que aconteceu, os grandes marcos do seu primeiro e seu segundo setênio. Isso vai ajudar vocês também nos sonhos. Mudança que você teve de casa, se você foi morar com a avó, aí você pode incluir o que tiver de lembrança. E na parte inferior também, que sentimentos que vieram, que você tem lembrança, teve um sentimento de abandono, aí você pode usar no primeiro e no segundo setênio os aspectos, aí já é um complemento que eu já estou dando para vocês, fora daqui da vivência. O foco da vivência era esse terceiro setênio, esse terceiro chakra, tá? Ok, era esse aí isso que eu queria passar para vocês. Eu vou, ainda para quem tiver disponibilidade aí, eu queria que vocês partilhassem aí como é que foi, que descoberta que você teve, se foi a primeira vez. Então, vou abrir aí para vocês. Uma pergunta. Tem algum momento dessa linha da vida que a gente usa os aspectos negativos? Tem. É outra possibilidade de você fazer um trabalho. Quando você quer resgatar momentos que foram traumáticos ou que foram significativos, que de alguma forma mexeu com você, você usa faz esse exercício relatando, identificando esses momentos. Ok, maravilhoso o Tá? trabalho. Obrigada, Sônia. Quem mais quer partilhar? Foi difícil,
o que que pegou para você, né? O que que você mais sentiu dificuldade? O que que você descobriu que você não sabia em relação à sua história? Posso fazer uma questão, não é? Claro, Águida. Pronto, nós olhamos para esta nossa linha e se nós tivermos a consciência, embora já soubéssemos, que em grande parte, na maior parte, ou numa boa grande parte, algumas decisões que nós tomamos porque levávamos muito os outros às costas, ao cargo. Neste momento, nós poderemos dizer que o nosso terceiro chakra não está bem, não foi bem vivido. Percebe o que eu quero Então, dizer? tá, mas assim, não necessariamente por um evento, a não ser que você tenha uma sucessão de coisas que você só conseguiu lembrar, de coisas que você fez, e que foi feito, vamos pensar assim, num extremo, e que foi feito em função de outra pessoa. Você Sim. foi por causa do marido, ou por causa da mãe, por causa da mãe, aí realmente você tem vamos dizer assim, um desequilíbrio nesse terceiro chakra, pelo aspecto do poder pessoal, né? Uhum. Aí você tem que olhar para a sua vida hoje, o quanto que isso afetou a minha vida. Se você tem consciência disso, porque tem pessoas que vivem o restante da vida e não se dá conta disso, porque ela acha que é assim mesmo, que é isso. O facto é que eu acho que foi dessa maneira, mas que poderá vir, poderei, como é que é dizer, poderei soltar isso, ou poderei não, já me libertei. Neste momento, eu ao descobrir, por exemplo, uma hipótese que há um desequilíbrio, não é? Aí eu já estou a tomar, como é que eu lido com isso para tornar não tão pesado, não tão Pronto. sofrido, percebe a pergunta? Então, percebi. Então, o primeiro passo você já deu, que foi ter tido a coragem de trazer isso para a sua consciência. Ou seja, reconheço que vários momentos que eu tive da minha vida, eu não me posicionei, eu não me expressei. Então, já trazendo isso para a consciência, você já está no processo de transformação. Agora, o que que você vai fazer com essa informação no sentido? Lembra que, independente do setênio em que a gente esteja, pelo menos é assim, eu estou no meu nono setênio e eu digo, como é que eu quero minha vida aqui pelos próximos 20 anos? E eu tomei uma série de decisões, de mudanças de comportamento em função do que eu quero daqui para os próximos 20 anos. Então, Gênia, acredito que nós podemos fazer mudanças na nossa vida a partir do momento em que a gente toma consciência disso. Tá? Aí você vai, em função da sua... Você agora tem, né? A gente sempre tem folhas em branco para poder escrever novos capítulos na nossa vida. Não é porque... Aqui na Bahia tem uma novela que é... Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é bem assim, sabe? Aqui não funciona assim. Então, se aproprie disso e diga assim, o que que eu posso fazer, né, de diferente da agora por diante? Que aspecto? Tem aspecto que você vai conseguir fazer sozinha, tem aspectos que você pode querer precisar de ajuda, o sonho está aí para ir te ajudando, você pode querer pedir, intencionar para os sonhos te trazer mais clareza sobre alguma coisa. Então, é possível, sim, Agda. Eu acredito e é isso que eu estou fazendo na minha vida. Eu também. Que Por bom, isso é que nós parabéns. fazemos trabalho. Parabéns. Diga, Obrigada, desculpa. Dé. Nada, querida. Obrigada. Que nome bonito, Águeda. É, Nossa, tô aqui morrendo de chorar. Hoje eu tô chorona desde de tarde que eu choro, né? Tem dias que é assim. Então, eu queria te agradecer. Eu amei, amei, amei. Assim, essa vivência foi um presente,
nessa semana do terceiro chakra em que eu tava me questionando sobre o meu poder pessoal. Eu realmente me questionei essa semana. Eu não tive um sonho essa semana. Eu falei, meu Deus, eu não tive nenhum sonho. E olhar para a minha linha da vida me deu tanta certeza de que eu sempre estive conectada com o meu poder pessoal, sabe? Não há nada que eu não tivesse querido conquistar, que eu não tivesse conseguido conquistar. Os sentimentos que permeiam a, as minhas conquistas é sempre de coragem, determinação e alegria. Eu amei rever isso, amei. É, sabe quando você tem certeza do que você olha assim e você fala, nossa, eu sou isso mesmo, eu não sou fake, tá? Eu sou isso. E eu queria te dar um abraço agora, eu queria muito te dar um abraço Ai, meu pelo amor, é assim. presente dessa semana. Isso foi um presente para mim, eu não sonhei, e eu já sei por que que eu não sonhei. Talvez até hoje eu É. sonhe, mas isso aqui foi um grande presente, um grande presente. É, eu vi uma coisa assim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo com o que eu amo, que é o que eu trabalho até hoje, né? Com 17 Uhum. anos eu já queria trabalhar com o que eu trabalho. Então eu vi que tudo que eu quis, eu conquistei. E agora, nessa idade, no meu sétimo setênio, eu tive eu fiz uma conexão muito grande com a minha espiritualidade, e estando aqui na sua vivência, eu quase que enxerguei quem me acompanha, sabe? Os que me acompanham. Eu senti com muita força. E eu acho que é por isso que eu tô tão emocionada, porque é muito lindo e é muito gostoso, é muito prazeroso você saber que você tem a certeza de não estar só. Enfim, eu queria só te agradecer. Muito, 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 muito. A ideia. Toda vez que como eu falei para vocês, eu tenho esse biográfico meu muito vivo. Eu utilizo para tudo, eu utilizo para meus sonhos, eu tenho tudo escrito, né? Os relatos eu tenho em forma escrita, né? Então, são folhas e folhas que eu tenho com isso. E, e foi a partir desses relatos, do reconhecimento dessas coisas que, assim como Dea, de você se fortalecer, de olhar para a sua história e dizer assim, caramba, quanta coisa que eu fiz! Por quantas experiências eu passei, porque viver é experiência, é experimentar. Viver é experimentar. Só, só tem coisa para contar quem vive, quem experimenta. E a gente experimenta, a gente toma decisões com o que a gente tem naquele momento. E olhar para trás, vamos dizer assim, se reconectar com esses momentos, não é para ter culpa, não é culpa. Lembra que eu falei para vocês, honre tudo que você passou. Foi o melhor que você pôde fazer. E agora você tem um papel em branco para poder você escrever o que você quiser para esses próximos capítulos da sua vida. Você pode fazer outras escolhas, ou escolhas a partir do que você aprendeu. Quando a gente não vive, a gente não tem o que compartilhar. Tá? Então, honre muito essa história e coloque esse papel aí, amplie ele e vai fazendo experimentos com essa linha da vida. Escrevendo, resgatando e venham do quarto chakra, que aí a gente vai falar de amores, tá? Então, venha que vai ser de amores. Diga, Aninha. Oi, boa noite a todos, boa noite, Jénia, você está-me a ouvir? Olha só, eu apareci sumida e agora até resolvi aparecer, olha só, porque será, não é?
Então eu apetece-me partilhar porque ahm, eu vou ser mesmo muito honesta, partilhar exatamente aquilo que eu senti antes. Eu pensei, peraí, que horas são? Não, eu não vou para a vivência. Não, espera, porque há 2 dias atrás, aqui nos meus, a procurar coisas, eu encontrei um papel que eu já tinha feito uma vivência com você, assim, deste género, há algum tempo, não sei quando, não sei em que dinâmica, mas eu sei que eu fiz. E eu olhei para o meu papel e veio-me assim à cabeça, eu tinha a linha, mas não estava lá nada escrito, basicamente. Não estava lá nada escrito. Estava dividido, não estava nada. E eu estava naquela, é a vivência, pera, não vou porque está bem, é tipo, eu já sei o que é que vai ser e sempre que é para escrever coisas boas ou imaginar coisas ou quais são, é assim, eu tenho sempre um desafio gigante, não é? Porque da outra vez não estava nada escrito. Então eu vi naquela, está bem, mas pronto, não sei, é como que eu acho que havia uma força, não, vai, eu fui vindo, ok. Eu abri assim, apareceu a imagem, olha que isto está aqui com a minha imagem, está ótimo, está bem, deixa estar assim. E eu no relax, você manda fazer a folha, eu colo a folha, faço um risco e no fim eu penso, bem, eu acho que fiz errado, acho que eu também contei mal os seténios, mas eu estava na desportiva, está tudo certo. E eu começo a escrever, eu acho que está tudo errado, mas ao mesmo tempo, eu começo assim, uau, espera, se calhar não tenho mais espaço para escrever aqui, quando eu começo a escrever, e eu penso assim, uau, caramba, afinal, o que eu quero partilhar aqui, independentemente de tudo, e que eu não tinha consciência, porque eu estava na resistência, eu não tenho nada para escrever, tipo aquela coisa e agora eu olho para o meu papel, eu sei que está tudo trocado, tudo errado, mas é mesmo assim, não é que está tudo errado, não está. E eu fiquei a pensar, agora eu acho que eu posso ir fazer um papel novo, direitinho, sabem? Aquele lugar de setênio por setênio, porque eu acho que há mais coisas. Então eu estou feliz por mim mesma, porque afinal, eu tenho tanta coisa para escrever e eu não sabia que tinha. Eu não conseguia ver, porque se vocês dissessem escreve os momentos maus, não é? Os tristes, eu sempre tinha um calendário deles para escrever e eu não me conseguia lembrar das coisas boas nunca. Então, agora, hoje, eu estou feliz por isso, pelo que eu escrevi aqui e pelo momento em que realmente as escolhas foram minhas, eu vou escolher, eu vou fazer, e realmente esse lugar de quando eu comecei, acho que eu já não acabei mais e não sei mais quando é que eu vou acabar, não é? Entrar nesta linha de fiz isto por, uau, obrigada. Era isso que eu queria partilhar, porque eu estou feliz porque eu tenho uma folha desorganizada, mas está toda escrita, ponto. É isso aí, Ana, é isso aí. Tudo que você disse é verdade no sentido de que pode acontecer com a gente. A gente não quer olhar e a gente tem, às vezes, uma resistência de olhar para tudo que a gente. Porque quando a gente entra em contato com nossas realizações, sabe o que acontece? Acontece que a gente não vai ter que sair, às vezes, um pouco desse papel de vítima também. Porque aí você se empodera. Tá? Então, esse é um exercício para colocar essa possível vítima aí para correr, tá? Então, que Acabou com bom que ela hoje você. mesmo. No fim deste papel não tem mais como ela estar cá, não. Então pronto, é isso aí. Muito bem. Alguém mais quer trazer o que sentiu? Ok, então. Então, eu queria deixar aqui, então, para vocês uma frase final, uma música. Peraí, que eu já. Oh,
hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada chegando? sei. Tá chegando o som aí? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando. Obrigada a todos vocês. E meu desejo é que vocês se utilizem da sua linha da vida para ir escrevendo e compondo aí a sua história pelas várias perspectivas que você queira olhar, ela, tá? E espero vocês na vivência do quarto chakra para a gente falar de amor, dos nossos amores, tá? Gratidão e obrigada por ficarem até agora, esse momento.